Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso. Depois de um bom tempo aí sem gravar videoaula, né? Tô de volta para gravar algumas. Tava mexendo com o sistema aí, que tô meio corrido para entregar, então tava sem tempo, tá? É, lembrando, na última aula a gente meio que finalizou essa parte aqui, né, do drag and drop, né? Então a gente meio que simulou a criação de uma turma aqui, onde a gente tem os alunos matriculados e a gente vai arrastando os alunos que vão fazer parte daquela turma, tá ok? Por enquanto a gente vai deixar um pouco de lado esse exemplo aqui, tá ok? Eu ainda quero voltar nele para mostrar algumas coisas interessantes que a gente pode fazer, né? Por exemplo, sem querer eu arrastei um aluno para cá que não era dessa turma, né? Como que eu faço para remover? Então a gente pode colocar um botãozinho aqui para jogá-lo de volta para lá, uma coisa bem simples, né? Remove de uma lista, adiciona na outra. Mas se eu quiser remover várias de uma vez, então vou mostrar para vocês a gente colocar uma coluninha de seleção aqui, né, que eu seleciono aqueles que eu quero remover e mando remover tudo de uma vez, né, essa questão de ações em lote que a gente pode fazer, né, dentro de qualquer tabela que a gente tem aí, tá ok? Então eu pretendo mostrar isso aí também, ainda nessa tela aqui. Mas, conforme prometido, já tenho falado algumas aulas, a ideia é hoje a gente começar a ver uma parte do Spring Security, tá ok, pessoal? Então, a ideia do Spring Security dentro do nosso curso minha intenção não é ensinar o Spring Security para vocês, ok? Isso aqui não é, a intenção não é ser uma aula de Spring Security, mesmo porque também eu não sou especialista no assunto, né? Essa parte de segurança não é uma coisa que a gente tem muito contato no dia a dia, né? Geralmente o que vai acontecer é que a gente vai configurar essa parte de segurança lá no início da nossa aplicação, né? E raras vezes a gente tem que fazer alguma alteração, alguma coisa. Então não é aquela coisa que a gente está o tempo todo mexendo. Então a gente acaba não especializando muito, né? Ainda pretendo ter um tempo para dar uma estudada mais a fundo, entender melhor algumas coisas, mas minha intenção é mostrar para vocês como configurar o Spring Security dentro de uma aplicação, como fazer a parte de autenticação, né, de uma aplicação usando o Spring Security, tá ok? Então, a ideia também é algum código já trazer pronto para vocês, ok? Algumas classes que vão ser para qualquer aplicação que vocês forem usar, elas vão ser sempre iguais, então não tem porque a gente ficar digitando, ficar entrando em muitos detalhes dela, tá ok? Eu vou mostrar as classes para vocês, vou explicar um pouco até onde eu conheço assim, tá ok? Mas a ideia é que funcione aí, que vocês tenham o Spring Security nessa aplicação, que vocês possam usar em qualquer outra aplicação também que vocês estejam utilizando o Spring, né, dentro do Java, independente se você pode estar trabalhando às vezes com Spring MVC da vida, né? Qualquer coisa que esteja trabalhando com Spring, vocês vão poder utilizar o Spring Security para fazer a parte de autenticação, ok? Beleza. Primeira coisa aqui, pessoal, como a gente não tá trabalhando com Maven ainda, não está trabalhando com uma ferramenta dessa aí, né? Até foi meio intencional não trabalhar, né? Quem já conhece o Maven vai usar o Maven nesse curso aqui sem problema, mas tenho certeza que se eu colocasse, tivesse feito o curso desde o começo usando o Maven, muita gente ia acabar travando, sabe? Que o Maven, quando eu também lembro que no começo eu sofri um pouquinho também, às vezes dava uns probleminhas no projeto lá, então a ideia é a gente deixar o mais simples e focar na parte do Java. Mas como eu estava falando, como a gente não está usando o Maven, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser baixar os jars que a gente vai precisar para trabalhar com Spring Security dentro da nossa aplicação. Ok? Então vou acessar um browser aqui, ó. Eu vou procurar por Spring Security e geralmente eu pego lá do site do Maven, tá ok? Até que eu já tinha dado uma pesquisada antes. Vamos ver essa primeira opção aqui, Maven Repository, Org Spring Framework Security. Vamos ver o que nós temos aqui. Ok, aqui pessoal, ele já veio direto no Spring Security Core, ok? Vamos vir aqui, ó, vamos clicar um pouquinho antes, ó. Se eu clicar aqui, ele vai mostrar as outras versões do Spring Security Core, mas eu quero voltar um pouquinho antes ainda, aqui no org.springframework.security. Vamos clicar aqui, a gente realmente vai utilizar o Core, ok? Só que a gente vai utilizar também o Security Web, o Config, o Taglibs e o ACL, tá ok? Como eu falei, não sei também se precisaria necessariamente desses 5 para o que a gente vai usar de Spring Security, mas costuma baixar isso aí que a gente vai acabar precisando, tá ok? Então aqui vamos fazer o seguinte, ó, eu vou clicar primeiro aqui, que vai me mostrar as outras versões, tá ok? E eu vou baixar essa 3.1.4, tá ok? Eu costumo usar os projetos aí, como falei, a gente vai
fazer o mais básico para evitar problemas, tá ok? Então, mais uma vez, ó, deixa eu voltar desde aqui. A gente pesquisou, né, por Spring Security Maven, ok? Eu vim na primeira opção aqui, beleza? Ele já me levou direto para o core. Vou voltar aqui 2 níveis, ok? Que vai mostrar todos que eu vou precisar. Então, vou clicar aqui para me mostrar as várias versões. Vou pegar 3.1.4, ok? E aí sim você pode vir aqui e clicar em Download jar, ok? Clicar aqui em manter. Vamos voltar de novo para o Spring Security, essa telinha aqui de novo. Vamos entrar no Web, ok? Mesma coisa, versão 3.1.4, ok? Download jar, manter, beleza? Já foram 2, tem mais 3 ainda. Vamos novamente aqui no, né, ou aqui em cima, aqui voltar para o nível lá do Spring Security. Vamos pegar o Spring Security Config, ok? Novamente 3.1.4, download jar e vou manter. Novamente, próximo é na sequência aí, né? Já foi o core, o web config, o próximo é o tag libs, ok? Novamente 3.1.4, download jar, manter. E o último, a gente vai pular esse core tiger aqui. Vamos pular o ODAP também, que a gente vai utilizar nesse caso aqui. E vamos pegar o Spring Security ACL, ok? Novamente 3.1.4 e vamos fazer o download do jar, ok? E um último que a gente vai precisar aqui, pessoal, além desses 5, é o seguinte. Deixa eu voltar aqui em cima. A gente vai procurar pelo Spring. Vou colocar aqui Spring Jar Maven, ok? Que é um jar chamado de Spring mesmo. A gente não tem até agora no nosso projeto, né? Tira aqui o Web Content, WebInf, lib. A gente tem org, Spring Framework, uma coisa, mas o Spring mesmo a gente não tem. É isso que a gente vai precisar agora. Então vamos procurar aqui por Spring Jar Maven, ok? Eu não lembro qual versão costumo usar. Vou pegar essa primeira aqui, 2.5.6. Eu acho que é isso mesmo. Não sei se precisa. Vamos ver, acho que isso aqui vai funcionar, tá ok? Então, estou pegando aqui do Spring Framework Spring versão 2.5.6. Também vou clicar em manter aqui, ok? Opa, vamos lá, vamos pegar esses 6 arquivos aqui, ok? Que a gente acabou de baixar, e vamos colar dentro do nosso projeto, ok? Então vou vir aqui em lib, Ctrl V, até parar de rodar aqui, né? Sempre é bom tá parado. Tá reclamando, será que era porque estava rodando? Ixi. Deu uma travadinha no Eclipse, tá. Acho que não era grandes coisas, né? Então vou pegar aqui desde o Spring até o Spring Security Web, pegar esses 6 aqui, botão direito, Build Path, Edit Build Path, para não ficar dependendo do caminho lá, né, onde a gente baixou, ok? Então, primeiro passo é isso aí, beleza? Colocar usar na nossa aplicação. Próximo passo, pessoal, vamos lá no nosso Application Context, ok? Então aqui, como eu havia falado, algumas coisas a gente vai fazer na mão mesmo, algumas eu vou colocar pronto para vocês aí. Como eu falei, são coisas padrão, tá? Vou mudar muito pouco de um projeto para o outro, só se for uma coisa muito específica mesmo, senão não muda, ok? E a gente já ganhou um tempinho aí. Então, como eu falei para vocês, a ideia é que vocês consigam ter o Spring Security rodando em uma aplicação de vocês, ok? Não precisa necessariamente aprender tudo em maiores detalhes como que funciona, né, o Spring Security. Tá. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui em cima, pessoal, é o seguinte: vamos copiar esse TX aqui, tá? TX, teste, qualquer um desses aqui. E nós vamos adicionar 2 aqui, tá ok? Um deles é o Security, ok? Do namespace Security. E o outro é só Sec, tá? Novamente, não me pergunte por que tem que ter os dois, ok? Mas precisa dos dois para funcionar. Ou talvez não, mas pode colocar os dois, vai funcionar, ok? E o final aqui é Security para os dois, tá? Aqui é igual para os dois, o final Security e Security, ok? Então só o namespace um é Security, outro é Sec, mas o final aqui é igual para os dois.
Ok, vamos vir agora aqui embaixo, vamos copiar o último aqui, tx. Lembrando sempre, pessoal, que isso aqui é uma stringona, ó, ela começa aqui e termina aqui, tá? Então na hora de colar, ó, quebrem aqui antes da string, ok? E colhem dentro da string. Cuida para não fechar a string aqui e fechar aqui de novo, vai dar problema, tá? Então fechem só aqui no final. Vamos lá. E aqui a gente vai mudar de tx para security, ok? Aqui novamente security e aqui spring traço security. E aqui lembrando, pessoal, de estar usando o Spring Framework 3.0.5, tá? Como a gente está o Spring Security está usando 3.1.4, então é importante mudar aqui também, quer dizer, precisa mudar para 3.1 aqui, tá? Se eu deixar o 3.0 não vai funcionar, tá ok? Vamos lá. Ok. Aqui, pessoal, deixa eu copiar alguns códigozinhos pronto para cá e eu vou explicando para vocês o que está acontecendo, tá ok? Beleza. O primeiro deles, isso aqui também precisa mostrar para vocês, ó. Depois, para vocês não precisar ficar digitando, tipo, ficar parando o vídeo de aula digitando, vocês podem entrar lá no GitHub, ok? Esse projeto está no GitHub e já copiar o conteúdo de lá, ok? E tentando entender e adicionando aos poucos. Então aqui, ó, só para não ficar muito pequeno, eu vou copiar a URL para cá. Já mostrei em outras aulas, mas às vezes tem pessoa que está assistindo só essa aula aqui, né? Então, pessoal, a URL é essa aqui, ó. Ok, https://github.com/stallone 1984 escola música no final, ok? Vai trazer vocês até esse projeto aqui. Então, por exemplo, nesse caso, vocês podem vir aqui, né, entrar em Web Content, ok? Webinf, agora Application Context, que é esse arquivo que a gente está mexendo. Esse conteúdo, no caso aqui, não está ainda, né? Quando eu terminar essa parte de Spring Security, eu vou colocar o código aqui. Então, vocês podem vir aqui e copiar o código e colar no projeto de vocês, tá, ok? Para não precisar ficar digitando, tá? Então, tá o endereço aqui, vocês podem acessar lá, ok? Então, a primeira coisa que a gente vai utilizar, pode ser depois do Transaction Manager aqui. Opa, perdi a referência aqui, deixa eu copiar de novo. É isso aqui, pessoal, que ele vai habilitar, né, as anotações referentes a essa parte de segurança, ok? Eu acho que é isso. Enfim, a gente precisa então habilitar aqui através desse método. Tá vendo aqui a gente está usando aquele sec lá, né, que a gente declarou lá em cima. Então, se a gente ver aqui, ó, para vocês verem se está tudo ok, é bom dar um sec, dois pontos, e ver se ele vai aparecer as opções aqui de preenchimento, tá ok? Se aparecer é porque está configurado certinho lá. Os namespaces são certinho configurados, tá ok? Então a primeira coisa que vocês vão copiar essa tag aqui do sec global method security, ok? Security annotation enable, ok? O próximo aqui, pessoal, é para a gente liberar algumas coisas de autenticação, né? Que são o que? Por exemplo, arquivos, parte de arquivos CSS, arquivos de fonte, lógico que isso aqui vai estar dentro de uma pastinha CSS, uma pastinha fonte, parte de JavaScript, ok? Que não faz sentido precisar tá autenticado, né? Tá logado para acessar isso aqui, tá? Pode ser que precise de um CSS na minha tela de login, então não faz sentido tá logado. Então ele coloca o security como none aqui, então não precisa de nenhuma segurança para acessar esses recursos aqui, ok? Parte de imagens, parte dos arquivos JavaScript do JCF em si, ok? Que ele precisa acessar também. Isso aqui eu vou remover, esse monitoring é uma coisa que eu devo mostrar para vocês mais para frente, mas por enquanto a gente não tem. Importante eu liberar minha página de login, ok? A gente não tem ainda, a gente vai criar daqui a pouco. Provavelmente vai ficar nesse caminho aqui, né? Você está usando pages ou páginas? Pages mesmo, né? Então beleza, provavelmente vai ficar em pages, login.xhtml, que a gente vai chamar de login JCF. Tá, ok? Então isso aqui, pessoal, para liberar alguns recursos e não precisar de segurança, ok? Aqui agora também não lembro por que eu preciso usar. Geralmente isso aqui, né? O asterisco significa CSS barra apenas o próximo pacote. E isso aqui, qualquer pacote a partir do qualquer pasta, né? A partir do CSS.
Agora, por que preciso dos dois eu não sei, né? Se eu tenho esse aqui, talvez não precisaria desse aqui. Mas eu sempre usei assim. Se não usar, talvez não funcione. A gente pode até testar depois, tá ok? Mas se quiser deixar, não tem problema, mais garantido. Ok? Vamos lá, vamos para a próxima parte aqui. Vocês vão ter que copiar ela do outro arquivo também. Vamos lá, vamos ver o que. Eu estou informando para ele quem que vai ser minha página de login que eu vou utilizar, tá ok? Aqui, pessoal, default target URL significa o quê? Sempre que eu logar, não é sempre que eu logar, mas quando eu logar, ok? Se eu tentar acessar alguma página que não existe no meu sistema, é para cá que ele vai jogar, tá ok? Só que eu posso dizer para ele de sempre usar essa página. O que seria isso? Eu fui lá, tentei acessar minha página Escola Música, traço cursos, traço manutenção. Essa página exige que eu esteja logado. O que vai fazer? O Spring vai me jogar lá para minha página de login, ok? Se eu deixar esse cara aqui como true, ok? Eu fui lá, tentei acessar minha página foi de cidades ou de curso, sei lá que eu falei, de curso, vamos supor, ok? Se esse cara aqui tiver marcado como true, mesmo que eu tenha tentado acessar minha URL de cursos antes do login, depois que eu logar, ele sempre vai jogar eu lá para a página inicial do sistema, ok? Então eu costumo deixar como falso, que às vezes a pessoa já quer, né? Tentei acessar a página de cursos, ele viu que eu preciso do login, vai me jogar lá para a página de login, assim que eu logar, ele entra para mim na página de cursos, tá? Então, estou falando que é para sempre usar o meu default target URL, falando que não, ok? Se eu tentar acessar uma página que existe, continuo nessa página aí, ok? Authentication, Fair Render Ref, ok? Isso aqui é um bin que a gente vai ter vai ser uma classe que a gente vai ter, ok? Só que a gente vai criar um bin para ele daqui a pouco, aqui dentro do nosso Application Context também, ok? Que a gente for criar, eu volto aqui para explicar para vocês. Intercept URL, isso aqui é uma coisa que a gente vai colocar dentro da nossa classe de usuário lá também. Quando chegar lá eu vou explicar um pouco melhor. E aqui deve ser aquele para permanecer logado, alguma coisa assim. Acho que nossa aplicação vai ter, a gente coloca lá também. Logout Handler. Também esse aqui vai ser um outro bin que já a gente vai criar. Na verdade vai ser. Já vou colocar os outros dois aqui que faltam. Ok, que faltam não, são mais dois e tem mais alguns depois. Que é realmente a parte de logout, ok? Vai manipular quando fizer o logout da minha aplicação, ok? Aqui quando a gente estiver realmente implementando isso aqui, eu vou explicar um pouco melhor, tá pessoal? Tem algumas coisas que são meio padrão já do Spring Security, ok? Então eu informo alguns nomes de umas páginas lá, de alguns arquivos que na verdade não existem fisicamente, ok? Eles existem apenas logicamente para dentro do Spring Security, ok? Esse aqui é um dos casos, tá vendo? A gente olhar aqui, default target URL, tá, ok? A gente está colocando login barra, só que ele vai jogar lá para uma página de logout que a gente vai indicar daqui a pouco, tá, ok? Aos poucos eu vou tentando explicar um pouco melhor aí o que eu lembrar também, tá? Como eu falei, tem algumas coisas que eu até uso sem saber muito bem como funciona, mas pode estar funcionando. Estratégia de redirecionamento. Ah, tá. Acho que na verdade é aqui dentro que eu informo. Tá. Authentication Failure Strategy. Na verdade é isso aqui, ó. Login barra failure. Ok? A gente não vai criar nenhuma página chamada failure, nenhum arquivo, nada. Só que isso aqui então é o nome padrão mesmo que ele vai entender. Ok? Daqui a pouco eu acho também quando tiver tudo funcionando junto já vai ficar um pouco mais claro para vocês como que funciona isso aqui. Ok? Tá ok. Vou colocar os outros três aqui pra gente fechar essa parte aqui de configuração, fechar essa aula também. E na próxima aula a gente volta lá para o nosso código mesmo. Tá? A gente vai criar a nossa classe usuário. Ela vai mostrar para vocês que ela vai implementar de uma classe específica, ok? Uma classe details lá. E colocar alguns arquivinhos a mais que se a gente olhar aqui, ó, tá vendo? Ó, isso aqui, desculpa, isso aqui foi um dos que eu acabei de colar, né? Então isso aqui são classes que a gente vai criar daqui a pouco, ok? Que essa classe aqui que vai realmente fazer a autenticação vai ser feita nela, ok? Então dentro dessa classe que eu verifico se o login informado existe, se a senha está correta, se o usuário informou o login e senha, ok? Então vai ser dentro dessa classe aqui. Então na próxima aula que a gente vai começar a
Na verdade, essas classes eu já vou colocar implementada para vocês, mas eu vou dar uma explicada como funciona também. Tá ok? Beleza? Então essa aqui é a classe de autenticação em si mesmo. Vou ver como vai funcionar. A parte de autenticação em si, ok? Custom Authentication Provider. Está fazendo a referência para esse bin aqui, ok? Isso aqui é uma coisa que não tem a ver diretamente com Spring Security, tá, pessoal? Mas é uma coisa que a gente vai usar que sempre é legal a gente deixar qualquer senha, né, da nossa aplicação lá no banco, salvar criptografado no banco. Então a gente vai utilizar essa classe aqui de criptografia, de criptação, fala? Criptografia? Enfim, para fazer a criptografia das nossas senhas lá no banco, tá ok? Então já vou deixar, vou adiantar, vou deixar aqui já. Tá ok? Então aqui eu informo quem vai ser minha classe. Esse aqui também é um nome padrão, tá? Quer dizer, o nome pode ser qualquer um, mas ele tem que estender de uma classe padrão lá da classe do interface padrão do Spring Security, tá ok? No próximo a gente vai entender um pouco melhor disso aqui. Aqui eu faço a referência, né? Geralmente o ref aqui eu vou indicar algum bin existente. Novamente aqui, ó, esse ref eu estou indicando um bin, mas não, se a gente olhar, eu não declarei nenhum bin com esse nome. Então esse aqui é um bin que vai ser criado através de alguma anotação lá do Spring, né? Ou um arroba component, um arroba service, um arroba controller, ok? Que nesse caso a gente vai usar o arroba component mesmo, ok? Mas todos têm a mesma função aí, ok? Deve ter mais alguns lugares que eu usei o ref aqui para alguma coisa aqui, para algum bin que eu não declarei aqui, mas ele vai ser declarado por código mesmo, né, e usado a anotação, né? Lembrando que a gente tem algumas maneiras de criar um bin, né? Uma delas é eu declarar por aqui, né, no application context. Outra maneira que a gente tem usado muito, talvez eu não tenha enfatizado muito, né, quando eu uso, por exemplo, se eu pegar um curso serviço, né, o curso serviço implemente aqui, né, quando eu uso o arroba service aqui, eu estou transformando essa minha classe aqui também num bin do Spring, né? Poderia tranquilamente remover isso aqui e vir aqui no application context e declarar um bin dessa maneira aqui para aquela classe lá. Okay? Então outra maneira de fazer. Então, okay? Não sei porque que alguns eu faço aqui e outros lá, mas enfim. Tá, pessoal? Então essa aula eu sei que foi meio chatinho. Eu também sinceramente não gosto muito de vídeo quando eu estou assistindo algum vídeo aula que tem essa parte que eu não digito muito código. Eu acho que eu acabo meio que pegando no sono mais fácil aí, tá? Mas espero a compreensão de vocês aí pra gente adiantar essa parte aí, tá? Se a gente fosse digitar isso aqui, certamente ia ter a maioria dessas coisas aqui não tem autocomplete, tá? A gente ia acabar digitando coisa errada, então, como eu falei, entrem lá no GitHub, ok? E copie esse conteúdo de lá sem problema. Isso aqui, pessoal, vai se repetir para qualquer aplicação que vocês tiverem, ok? Isso aqui não vai mudar nada, isso aqui não vai mudar nada, ok? Eu não sei se vocês querem criar algum, sei lá, algum pacote diferente, o nome do arquivo, da página de login diferente, mas geralmente é isso que vai mudar, ok? Talvez aqui vocês tenham que liberar alguns recursos a mais, mas é pouquíssima coisa que muda, tá ok? Então, próxima aula a gente volta aí. Penso que mais umas 2 aulas a gente já deve estar com o Spring Security funcionando certinho na nossa aplicação. Ok, pessoal? Um abraço e até a próxima.